Domingo passado eu trabalhei partes desse texto. E parte desse texto que eu não vou mencionar hoje, que eu não vou trabalhar hoje, é o parte da vida de Isaac, que ele começa exatamente uma vida de casado com uma mulher que é estéril. E que Deus foi o Senhor que escolheu essa mesma mulher estéril. E diferente de Abraão, para entrar em outros subterfúgios ou outros arranjos, para conceber e dar a sequência à promessa, ou se cumprir a promessa, Isaac foi firme e orou ao Senhor por 20 anos por sua esposa. E depois de 20 anos o Senhor concedeu, abriu a madre, e então Rebeca engravidou e ela estava com gêmeos na sua barriga. Nesse dia, a Bíblia declara que Abraão já estava com 160 anos. Abraão ainda estava vivo quando Rebeca engravidou. E mais, os gêmeos cresceram depois, e a gente lê esse texto. E Abraão só vai morrer aos 175 anos de idade, ou seja, durante 15 anos da vida desse gêmeo, eles estavam com o pai da fé diante de seus olhos. O que você não daria para estar diante de um homem de tanta fé? O que você não pensaria para estar diante de alguém que, poxa, se eu pudesse ter pelo menos um minuto com esse homem, o que eu não daria para estar diante dele? Quantos de nós pensamos assim, poxa, por que Deus não me fez nascer um judeu no tempo em que ele estava andando e eu não queria nem ser um dos 12, eu só queria estar lá perto. Não precisava ser um dos 12, não. Só estar no meio daquela multidão de discípulos que ouviu o mestre, que andou com o mestre, que tocou o mestre. Uma vez eu tive um sonho, recebe como um sonho, nada de profecia, só um sonho. Eu tinha acabado de converter, tinha pouco tempo, e eu via nesse sonho eu andando com Jesus, nos tempos de Jesus, com os discípulos à volta dele, e eu estava do lado dele. Assim, eu não era um dos 12, eu era só um discípulo. E o que eu via de Jesus nesse sonho era só do ombro para baixo, era só isso que eu via. Mas eu via todas as túnicas e eu estava no meio dessas túnicas. Eu não falava nada, eu só me alegrava muito de estar andando ali. Foi só esse o sonho. Talvez de tanto ler a Bíblia, né, fica aquele negócio na nossa mente. Não pense que é profecia ou qualquer coisa. Eu tive aquele sonho. E eu me alegrei muito de ter visto aquele sonho da forma como eu estava. É só um sonho. Mas no nosso coração, muitas vezes a gente pensa, por que a gente não esteve naquele tempo? Por que eu não andei com aquela pessoa? Por que eu não conhecia essa pessoa? Aprove o Senhor, não nos dá essa oportunidade. Aprove o Senhor coisas melhores para nós. E por aqui nós estamos. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que Deus separou para nós estarmos e encontrarmos o Senhor. Eu não nasci num lar evangélico, ainda com muita influência evangélica, que era minha avó. Todavia eu não nasci, de maneira que a minha mãe e o meu pai não conheciam Cristo de fato, de verdade. E eles só foram se converter, no caso, minha mãe, juntamente comigo quase no mesmo período. Um mês depois ou 2 meses depois eu me converti. E todos nós se batizamos numa só família, 4, de uma vez só. Meu irmão caçula, eu, minha irmã mais velha e a minha mãe. Somos 6 irmãos. E logo depois, meus irmãos, alguns, no caso minha irmã e o meu outro irmão também se converteram. Mais adiante, uns 2 anos depois. E só tem um que está caminhando na corda bamba. Mas, isso é outra história. Mas o fato que é importante é que Deus faz todas as coisas no devido tempo. Ele não se atrasa. Esse não era o tempo de eu viver lá. O tempo que Ele me deu foi um sonho. Disse, olha, tu queria um negócio, vou te dar um pedacinho aí do sonho. Só isso. Tá bom. Agora vive a realidade dos teus dias do século 20 e agora do século 21. Porque é isso que Deus nos dá. O melhor tempo é o tempo em que Ele nos revela a cada um de nós. E esse tempo é um tempo glorioso na sua presença. Só que Deus, nesse texto, Ele faz algo maravilhoso para nós. Porque Ele nos mostra que essa família, ela está caminhando com um patriarca da fé, um homem que tem passado por grandes experiências, um homem que vacilou diante de Deus, muitos vacilos, todavia foi um homem que sempre cumpriu a palavra de Deus, e agora, na sua mais avançada idade, ele está extremamente maduro. Não tem mais vacilo com esse homem. Não tem mais erro, não tem mais falha. Não é que ele não peque mais. Ele sabe muito bem o que é certo e errado e o que é meter os pés pelas mãos. E agora essa família que está sendo gerada, que a partir dele, Isaac,
começa a conviver com esse homem, e ele tem dentro desse homem um tutor muito grande para que ele continue a viver numa vida de oração até esperar a concretização da promessa, e é isso que ele faz. Só que detalhe, quando esse filho nasce, ou melhor dizendo, os filhos nascem, que são gêmeos, a Bíblia diz claramente que esses gêmeos, eles vão crescer, e eles cresceram vendo quem? Seu avô e vendo seu pai. Eles ouviram o que a gente conta hoje para vocês a respeito de Gênesis, o sacrifício, a vida de Abraão, a vida de Isaac, eles viram diante dos seus olhos. Eles viram esses homens orarem, eles viram esses homens sacrificarem, eles viram a vida de seu pai orando, para que a sua mãe tivesse um filho. E aqui tem um detalhe impressionante, porque Rebeca, diferentemente de Sarai, ela busca Deus. E quando alguma coisa estava muito ruim na vida dela, que foi exatamente, ela não sabia o que acontecia, porque tinham gêmeos, e você sabe que a barriga da mulher fica andando, né, o bebezinho para um lado e para o outro. Se são dois, parece que o negócio fica mais estreito lá, porque é bem apertadinho e fica batendo no lado. Ela começou a sentir muita angústia nessa situação. Ela sabia que estava grávida, mas alguma coisa estava muito errada, porque batia muito, se mexia demais. Quando alguma coisa está ruim, ao ponto dela chegar a ficar desesperada, disse: se é assim, por que eu vivo? Gerar um filho deveria ser uma coisa muito prazerosa, deveria ser uma coisa mais tranquila. Mas por que eu estou tanto cheio de angústia? E aqui a nossa primeira palavra para nós nesse texto é que Sara é também uma mulher de oração. Não pense que Isaac é só um homem de oração que ora por 20 anos por sua mulher. Isaac também, ou melhor dizendo, Rebeca também orava, e ela orava, e esse é o texto, porque a Bíblia diz que quando ela passou nesse conflito, ela chegou e foi consultar o Senhor. E aqui é interessante, porque a Bíblia declara que Isaac não recebeu uma palavra da parte de Deus a respeito do filho que havia de nascer. Ou melhor dizendo, dos filhos que estavam no seu ventre. Mas Rebeca, com aquela luta, aquela angústia, ela foi até Deus. E é isso que a gente tem a primeira coisa a entender, que na nossa vida de fé, que caminhada com Deus, nossa caminhada de oração, nossa vida com Deus, quando as coisas se tornam difíceis, ore a Deus, consulte o Senhor. E o Senhor há de te dizer o que tu tens que fazer e te dará paz para viver aquilo que você está passando ou vivendo. Então Rebeca, ela consulta o Senhor. E ela consulta o Senhor, e o Senhor diz para ela, disse: Rebeca, há dois povos no seu ventre, e eles vão lutar. Assim como está sentindo angústia, porque agora está começando a acontecer exatamente o propósito pelo qual eu tenho dado desde o Jardim do Éden. A semente do diabo, ou a semente de Satanás, a semente da serpente contra a semente da mulher. Então os povos que estão lá dentro, eles não fizeram bem nem mal. Deus está começando a mostrar o propósito dele desde a eternidade, de escolher uns para a salvação e outros para a perdição. Mas essa é a escolha e esse decreto de Deus, que Deus mostra dentro do ventre, e que Sara não, ou melhor dizendo, que Rebeca não entende, e que está havendo uma luta dentro do seu interior entre essas duas crianças, e que angustia muito a sua mãe. Ela vai diante do Senhor e diz: meu Senhor, o que está acontecendo comigo? E Deus diz: há dois povos, eles vão lutar entre si, mas um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, o caçula será o cabeça dessa família. Então Rebeca, ao ouvir essa profecia, ela fica em paz. Ela entende o que está acontecendo. E aqui eu vou começar a mostrar algumas coisas a respeito das nossas vidas a partir de então, desse texto. Como é complicado a vida familiar. E a gente vai ter que entender que a vida familiar é uma vida extremamente difícil, mas que Deus tem que ser aquele que pode ser o juiz na nossa vida. Se nós consultarmos o Senhor, teremos paz e teremos resultados muito bons na nossa casa. Todavia, se nós aprendermos apenas a orar ao Senhor, e não confiar naquilo que o Senhor está dizendo, mas a passar a confiar naquilo que a gente deseja para a nossa família, a gente vai ter sérios problemas dentro da nossa casa. E aqui esse texto ele vai revelar para nós os propósitos de Deus e a vontade de Deus. E ele vai mostrar exatamente o que acontece. Chega o dia desses meninos nascerem, os meninos nascem.
Nasce primeiro Esaú. Esaú, a palavra significa peludo. E o menino nasceu cheio de pelo. Mas cheio de pelo. E aí então eles olharam para o menino, vai ser peludo o menino, Esaú. Esaú era mais ou menos isso. É peludo? Vem aqui. Tranquilo. Logo em seguida, como é gêmeo, a Escritura diz que a mão de Jacó pegou o calcanhar do menino que estava saindo. Talvez seja uma parábola, uma forma de dizer que foi um atrás do outro. Mas pode ser real isso, bem verdadeiro. Não vou fechar muito bem nesse detalhe, mas como se fosse apenas uma expressão. Mas o fato é que talvez a mãozinha do menino tenha saído junto com o pé, depois recolhesse e depois saiu todo o corpo normal. O que o escritor diz assim mesmo, por causa desse relato, por causa desse efeito, ele disse, teu nome será Jacó. Significa dizer, Jacó é aquele que puxa pelo pé. As escrituras são bem claras quando ela aponta nome de pessoas. Para um judeu, o nome de uma pessoa significaria o fim profético dele, como se daria esse menino para o resto da sua caminhada nessa face dessa terra. E aí o que acontece? Então Jacó tem um nome muito estranho, porque é aquele que puxa o pé de uma pessoa. Amados, a gente sabe que alguém que puxa o nosso pé, no jargão nosso, ou no nosso cotidiano, seria aquele que puxa o nosso tapete. Então está sendo apontado para a vida de Jacó o que ele vai ser no futuro. Quando ele crescer, ele vai ser assim, um homem que puxa o tapete. E o seu irmão, peludo. Mas peludo não tem nada. Só que aí tem um detalhe. Essa palavra peludo dá a ideia de um ser animalesco, ou seja, um ser que vai viver pelos seus instintos animais. Lembra de Nabucodonosor? Quando ele se exaltou, a Bíblia declara que ele seria retirado do trono, seria molhado como o orvalho das aves, cresceriam penas e animais, pelos no seu de maneira que ele fosse como se fosse uma fera. A ideia de peludo aqui era exatamente que Deus está projetando, os seus pais estavam mostrando que esse menino que nasceu será um menino como se fosse um animal selvagem, vivendo apenas pelos seus instintos. Mas isso é um bebê, isso é uma criança, está um recém-nascido, no primeiro dia de vida, já está dando esses nomes para ele. Para um, será como um animal, viver pelos seus instintos, e o outro será um trapaceiro, que não vai perder uma oportunidade para puxar o tapete para ter os benefícios que ele deseja. Mas é isso que está sendo jogado. Aí a pergunta que a gente tem, e a gente começa a pensar, Deus no seu propósito deixou dois povos, e dois povos, dois homens pecadores. Dois homens que são indignos de receber a promessa, tão promessa da salvação e da redenção em Cristo. Tão indignos de receber a promessa que Deus havia dado ao seu avô, e agora ao seu pai, e esses dois deveriam, um desses dois, receber a promessa e repassar essa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eles, com nenhuma obra, e já projetando o futuro desses homens, podem receber tais promessas, serem dignos de receber essa promessa. A Bíblia declara que então esses meninos nascem, então eles crescem. Se eles crescem, eles passam pelo menos 15 anos na presença de Abraão e de seu pai, Isaac. O texto mostra exatamente alguma coisa muito impressionante dentro dessa família. Porque quando Rebeca recebe essa palavra dizendo que o menor seria maior que o seu irmão mais velho, ou seja, o maior deveria servir ao mais moço, o quem teria primogenitura seria na verdade o irmão caçula e não o mais velho. Essa promessa que chegou no coração de Rebeca, com certeza, ela compartilhou com o seu marido, Isaac. Compartilhou com Abraão. Então todos na casa sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas nasceu as crianças. Agora que nasceu as crianças cresceram. Agora elas cresceram ouvindo seu pai e seu avô, homens de fé, obras de fé, caminhando com Deus. E a Bíblia declara que o que acontece com esses filhos? Abraão morre. Os meninos já estão com 15 anos. Os filhos continuam a crescer, ou seja, se tornaram homens adultos. Quem são esses homens? O que eles se tornaram? Aí a Bíblia diz, Esaú se tornou um exímio caçador. E Jacó se tornou um homem pastor.
Um homem pacato, mas a tradução não seria muito correta, pacato, a palavra seria mais correta para Jacó, seria um homem civilizado, que vive em tendas. Esaú, aí olha só, os aspectos desses dois homens, eles começam a se distanciar um do outro, cada um com uma personalidade diferente, e montando coisas em um cenário que vai se culminar exatamente com algo muito terrível, que vai acontecer sobre a sua própria casa e família. A Bíblia declara que então, esse caçador, Esaú, se tornou exímio, e a Bíblia diz que Jacó amava, aliás, Isaac amava Esaú, porque ele gostava das suas caças. Gostava de uma paca, de um tatu, na verdade acho que não tem aquilo lá para lá não, mas ele gostava de caça, de um veado, de sei lá o que tem lá para lá, mas ele gostava de caça. Ele amava Esaú por causa da caça. E por ele amar Esaú por causa da caça, ele privilegiava Esaú e achava que Esaú, sendo o primogênito, o primeiro que nasceu, ele realmente tem que ter a primogenitura e não essa profecia que Deus trouxe pela boca de Rebeca. Porém a mãe, Rebeca, olhou para Jacó e disse: ele tem de ser o primogênito, porque Deus disse que ele é o primogênito. E a família se separou. No seio de uma casa, porque a gente tem preferências. E quando a gente manifesta essas preferências, e é interessante, porque essas preferências são preferências do nosso gosto, e não são as preferências que o Senhor nos deu. E isso vai culminar em grande conflito dentro da casa. Os meninos cresceram. Para que vocês tenham uma ideia, as Escrituras apontam que um caçador, o primeiro caçador nas Escrituras Sagradas, foi um homem chamado Nimrod. Ele fundou a Babilônia e depois ele vai construir a Torre de Babel. Ele é o primeiro homem a dominar sobre os homens. Quando a Escritura está apontando Esaú como um caçador, ele está apontando já o caminho desse homem, um homem que vai caminhar para longe de Deus, que não vai se importar com Deus, que não vai se importar com as palavras de Deus e vai desprezar tudo que é de Deus, para ele constituir o seu próprio reino. É uma profecia e já mostrando exatamente o caminho que Esaú vai estar construindo, o caminho que Esaú está trilhando. Da mesma forma, no caso de Jacó, ele é um pastor, ou seja, ele vai cuidar de Israel, ele vai cuidar, mas ele não é um pastor tratável, ele é um pastor desonesto. Ele acredita nas promessas, ele crê nas promessas, ele crê na profecia da sua mãe, mas ele crê que tem que se dar um jeito para ele ser o primogênito. Para a gente que não entende muito, a gente pensa que primogênito é somente a pessoa que nasceu primeiro. Isso é o primogênito. Você está totalmente errado. Primogênito são duas coisas que a gente pode entender claramente. Primeiro, o primeiro filho é um primogênito? É, porque ele nasce primeiro, ele é o primogênito. Mas existe também um título chamado primogênito. E esse título é um título de honra. E essa bênção daquele que nasce primeiro, o primogênito, ele tem uma bênção muito especial. E essa bênção especial é que ele tem a porção dobrada de uma herança. Vamos supor que eu tenha com a Jussiara 5 filhos. Se a gente está dentro de um prazo de primogenitura, o que aconteceu? A primogênita nossa é a nossa Joana. O que aconteceu? No dia que a gente morrer e a gente é muito rico e muito milionário, o que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente tenha 5 milhões. Essa é toda a nossa riqueza. Então a herança vai ser dividida para os filhos. Como será essa herança? A Joana receberá, são 5 filhos, a herança tem que ser dividida em 5 partes. Só que como a Joana é a primogênita, ela tem que receber 2 partes. Significa dizer que os 4 filhos dividirão 3 partes da herança. Pensa comigo. Porção dobrada para Joana. Mas se eu morresse agora, ou a gente temos 2 filhos, tem mais um na barriga, então é 3 filhos, considerando que o terceiro filho já esteja aqui, e a gente tenha, vamos supor, os 3 milhões. 3 milhões, então seria dividido para 3 filhos, 1 milhão para cada filho. Só que a Joana é a primogênita, então ela recebe 2 partes da herança. E os outros filhos vão receber 1/3 da herança. Significa dizer, seria 15% para um e outros 15% para o outro. Olha comigo.
Quantos filhos Jacó tem? Quantos filhos, no caso, Isaac tem? 2 filhos. Se tem 2 filhos e Jacó morre, a porção dobrada tem que ser dividida para 2 filhos. 2 partes. O que é que sobra para o segundo filho? Nada. O filho fica sem nenhuma herança. 0. Tem 2 filhos. Jacó não terá mais, Isaac não terá mais 2 filhos. Não terá mais do que isso, só terá 2. Então tudo que Isaac recebeu e construiu será somente para Esaú, o filho primogênito. Jacó só irá ficar chupando o dedo. Jacó sabe, Jacó entende. A primogenitura está ligada à bênção. Não pode acontecer isso. Se eu não ganhar a bênção precisa da primogenitura. E a primogenitura está ligada à bênção. Se eu ganhar a primogenitura, eu ganho tudo. Então Jacó ele começa a trabalhar e ele fica angustiado com isso. Eu preciso dessa primogenitura. Deus já falou que é minha. A bênção é minha. O tempo passa. A Bíblia declara que Esaú vai para uma caça, como o seu normal. Ele é um exímio caçador. O que é um exímio caçador? Ele olha uma caça, ele consegue farejar a caça, ele consegue ver a caça, sabe o local da caça e vai exatamente, e num arco e flecha, porque ele é de arco e flecha, ele consegue pegar a sua presa. Só que nesse dia, ele falhou. Não sei quantos dias ele passou caçando. Só sei que ele não consegue pegar nada. Então ele volta. Quando ele volta, Jacó está fazendo o quê? É um homem civilizado. Como que ele é? Ele é um homem que gosta de fazer comidinha para ele. Tenho minha ovelhinha, posso matar aqui rapidinho, fazer meu guisado, minha lentilha. E fez o caldeirão dele, um prato gourmet para ele, muito maravilhoso. Ele nem aí para Esaú. Esaú chega. Quando ele chega atraído pelo cheiro da comida de Jacó. Quando ele chega para ser atraído pela comida de Jacó, lembre-se, o homem peludo, um caçador que não conquistou nada, que vive pelos seus instintos, ele cheira e ele está morrendo de fome. Eu quero comer, irmão. Me dá essa comida aí, irmão. Me dá um prato aí, me deixa eu comer. Tem um bocado aí, dá para nós 2. Jacó olha para ele e disse: está com fome, irmão? Vou te dar não. Eu só te dou se tu me vender a bênção da primogenitura, aí eu te dou. Ele não pensa 2 vezes. Ele não pensa que ele não vai receber mais nada da herança de seu pai. Ele não pensa em mais nada de que a bênção da primogenitura é uma coisa de dignidade da parte de Deus dada aos homens. Ele despreza tudo. Até a promessa que Deus estava dando a Abraão, a Isaac, e deveria ser Esaú, na linha natural de sucessão. Ele despreza isso. E a palavra dele é: de que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome aqui? Eu estou a ponto de morrer. Ele estava a ponto de morrer mesmo, irmão? Ele podia estar com uma fome enorme, mas ele não ia morrer. Ele podia ir na casa da sua mãe ou na casa do seu pai: pai, prepara alguma coisa aí para mim comer, que eu estou... Está certo que não tem geladeira, mas ele ia demorar um pouquinho, mas ele ia comer. Ia ter alguma coisa. Mas o fato e o cheiro e o olhar da comida tão saborosa, ele disse: eu estou morrendo de fome, é só isso que tem, não tem mais nada no resto do mundo. Vive pelos seus instintos. O apóstolo Paulo diz que pessoas como essa, o seu Deus é o seu ventre. Isso é idolatria. Vive pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos, e rejeita o dom precioso de Deus. Não pense que a Bíblia está fazendo um passa-pano em Jacó. Mas o fato não é o passar o pano em Jacó. O fato é mostrar a cara de Esaú, a forma como Esaú é, e todas as maneiras que Esaú pensa
como ele é desprezível, como ele é errado, como ele trata as coisas de Deus da forma mais vil possível. Ele disse: o que me serve se eu estou a ponto de morrer? Jacó, ele é incisivo. Jura-me de dar o teu direito de primogenitura agora. Ele não está brincando, Jacó. Jacó é malandro. É seu irmão. Não trata com misericórdia. Isso só mostra que havia muita diferença entre um e outro. A preferência do pai para com Esaú e o desprezo praticamente do pai para com Jacó acentuava ainda mais isso. Por isso ele não tem misericórdia nenhuma de Jacó, porque ele percebe que o pai privilegiava Esaú exatamente porque ele gostava da caça e Esaú fazia suas caças, fazia um guisado bom para ele e dava, e ele gostava de comer as caças de Esaú, por isso amava ele. O pai é um homem de Deus, mas os desejos e suas paixões ainda são muito fortes, ao ponto de dividir a sua própria casa. Amadas, as Escrituras Sagradas sempre estão mostrando algo a respeito de nós e nossas paixões. Eva olhou para o fruto e desejou comê-lo. Agora é Jacó. Agora, melhor dizendo, é Esaú, que olha, mas antes tem o seu pai. Olha, eu gosto dessas comidas tuas que fazes. E quanto mais tu traz dessa comida, mais eu gosto, e mais eu te amo, e mais eu faço isso, e mais te dou preferências. Porque um homem de Deus faz assim, amados? Porque isso mostra a nossa debilidade como homens de Deus. Que o pecado ainda está em nós e a gente precisa renunciar para fazer a vontade de Deus e não seguir as nossas paixões, porque se a gente seguir as nossas paixões, nós vamos dividir a nossa casa. E quem vai sofrer isso serão nossos filhos. Acontece que então Jacó, não esperando outra coisa senão uma oportunidade para alcançar aquilo que ele desejava e para fazer cumprir aquilo que Deus queria. Deus não vai se importar com isso, não. Deus se importa com tudo que a gente faz. Quando a gente estava na Índia, teve um problema numa situação, e a gente precisava de alguém que pudesse fazer um transporte de uma determinada pessoa para a capital. Só que o dia já estava cedendo, já estava acabando, e ninguém seria capaz de fazer um transporte, principalmente nós estamos numa área que era hindu e que tinha poucos cristãos para fazer esse tipo de logística, de alugar o seu carro, que era como se fosse um aluguel, e poder conduzir até a capital. Então um dos pastores que a gente conheceu da região e que a gente estava nessa região e que estava na casa dele sentado, ele chegou conosco e disse: eu consegui um carro para vocês. A gente conseguiu um carro para que a gente pudesse levar essa pessoa. A gente, poxa, que maravilha, que glória, que bênção da parte de Deus. E aí ele, chegando muito alegre, disse assim: Deus nos abençoou. Eu falei para ele que tem uma pessoa morrendo, e não sei o que mais, começou a contar uma mentira todinho. O homem se compadeceu e trouxe o carro. E ele disse, com a cara mais limpa, achando que ele tinha recebido uma bênção por ter contado uma mentira e enganado um homem para fazer aquilo que a gente queria. É assim que Deus age? É assim que Deus nos abençoa? É sendo um Jacó que consegue a bênção de Deus por meios escusos, errados, trapaceiros? Não é porque a gente recebe alguma coisa que a bênção do Senhor está ali. Não é, porque Deus não é injusto, não é mentiroso, não é enganoso. Isso é muitos dos outros, e a gente está falando de um homem que era um pastor, e ele se alegrou por ter conseguido essa bênção. E conseguiu essa bênção por meio de uma mentira. A gente olhou para ele e disse: o que não será desse povo? E a gente aprendeu dentro da Índia que muito da sua igreja ela é cheia de mentira. Cheia de mentira. É cultural. E é uma tristeza, porque a nossa igreja é chamada a igreja da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Isso é a igreja.
Mas se a igreja anda e caminha em mentira, onde está a verdade? Se foi e ela não é mais a noiva de Cristo. O que acontece? Ele pega, dá o prato, e agora Jacó é muito gentil, ele só queria o guisado, e agora o Jacó, o que é que ele faz? Toma o guisado e toma mais um pãozinho para te comer com a lentilha. Muito deliciosa, não é? Não, agora eu abro os meus tesouros e te dou tudo que tu quiseres. E ele sai comendo, como um animal, come tudo. Repara no texto. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Esse cozinhado de lentilhas, quando ele é fervido, ele se torna muito vermelho, ele solta uma tinta, mais ou menos assim, e o cozinhado fica todo vermelhão, é como se a gente colocasse colorau no coisa, mas não colocava não. Então ele se transforma e fica vermelho. Por isso Esaú, troca-se o nome dele de Esaú para Edom. Edom significa vermelho, dessa mesma raiz dessa palavra. Agora o povo de Esaú, os descendentes de Esaú, passarão a ser chamados de edomitas, e será um povo que sempre lutará contra Israel, que nunca estenderá a mão para Israel, que é Jacó. Olha o texto, verso de número 34. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O decreto de Deus disse que Jacó seria o eleito. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Quando Deus elegeu Jacó, foi antes da fundação do mundo. Quando eles nasceram, Deus mostrou o decreto, que o menor seria maior, que o maior servirá o menor. Quando eles nasceram e cresceram, não foi o decreto de Deus que fez com que Esaú se tornasse o que ele se tornar. Foi suas escolhas, foi suas próprias escolhas, mas mostra exatamente que o decreto de Deus contribui. E a providência de Deus, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana caminham juntos com o decreto para declarar exatamente e fazer o que Deus determinou. E que o Deus determinou era que Jacó recebesse a herança. Mas Abraão ele fez de uma maneira muito errada. Não importa agora. O que é importante é que aquele que tinha um direito de primogenitura, ele vendeu o seu direito. Da maneira mais mesquinha, da maneira mais desprezível ele fez isso. Ele não se importou com um Deus que havia tirado o seu avô da terra pagã, da terra esquecida, dos ídolos, e o trouxe para a sua presença e separou para ser uma nação santa. Ele não se importou com isso, de ser separado. Não julgou alguma coisa muito boa. Por quê? Porque ele achava que as coisas dessa vida são melhores e mais importantes do que a eternidade. E se você começar a olhar a igreja nos dias de hoje, é uma igreja que caminha como Esaú. Muitos estão na igreja e só se preocupam com o dia de hoje. São imediatistas. Quando não tem, se vão. Eles trocam o Cristo por qualquer coisa que possam saciar a sua fome tão grande, porque nunca sentiram prazer em estar diante de Deus. Porque Deus, aquele que é o bom pastor, é o pastor das nossas vidas. Nele, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada. E isso é uma história que é para que a gente entenda que se Esaú, o primogênito, desprezou, ele mostra também um Cristo que tomou a nossa vida e que ele é o primogênito de Deus. O primogênito qual? O primogênito dentre os mortos. Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar. E ele, por ser o primeiro a ressuscitar, trouxe todos nós, os irmãos, também ressurretos, junto com eles, para termos certeza que assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós também haveremos de ressuscitar.
Eu encerro nessa noite mostrando que essa história ela vai ter desdobramentos. Que aquilo que Esaú pensou num dia, naquele mesmo ato, para comer somente uma coisa, tem implicações eternas. E por isso eu quero te convidar a entender que quando você tiver uma oportunidade, não façam as coisas em situações em que você está extremamente debilitado. Que situações são essas que eu estou debilitado? Não tome decisões quando você está com muita fome. Não tome decisões quando você está com raiva. Não tome decisões quando você está diante de um luto. Feche sua boca, se cale, porque nessas horas você vai tomar a decisão errada, porque você vai tomar decisões baseadas no seu instinto. E pode ser que nesse dia tenha implicações eternas na tua vida e não se possa mais alterar essa vida. O livro e o autor de Hebreus diz claramente que Esaú, depois que ele vendeu e depois que o pai deu toda a bênção, que a gente vai estudar isso, para Jacó, não sobrou nada para ele. Ele diz: meu pai me abençoou com alguma coisa. O autor de Hebreus diz: não foi achado arrependimento para ele, ainda que ele implorasse com lágrimas. Isso mostra que decisões do nosso passado ou do presente, que a gente toma de forma instintiva, ou seja, animalesca, pode ser que não vai haver tempo de arrependimento. Significa dizer o quê? Tempo para corrigir essa ação. Não é tempo de perdoar pecado, mas tempo de corrigir essa ação. Foi feita, não tem mais o que fazer. Que Deus em Cristo possa livrar a gente desse coração. Que Israel, que está recebendo esse livro, naquele tempo, ele possa olhar, e ele fez exatamente como Esaú. Estamos com fome nesse deserto. Eu lembro do Egito, porque a gente tinha cebola, a gente tinha alho, a gente tinha tomate, mas agora, o que a gente tem nesse deserto? Só esse maná que cai do deserto. Sem graça. A Bíblia declara que Deus ouviu isso. E muito se indignou com Israel, porque ele desprezou o que Deus estava dando a eles. Mesmo caso de Esaú. A Bíblia foi escrita para que eles lessem e vissem as ações dos seus antepassados e saísse disso. Mas eles repetiram exatamente a mesma coisa e desprezaram as bênçãos do Senhor. Que nós, como igreja, quando lemos isso e ouvimos isso, não sejamos como eles. Não sejamos imediatistas, mas confiemos no Senhor e nos apeguemos exatamente em suas promessas, que são ricas e muito preciosas. Incline sua cabeça e oremos ao Senhor.